Existem pessoas que não querem mudar. Nós não vamos falar delas. Vamos falar daqueles que estão revolucionando o mundo com inovação e tecnologia. Ela é empreendedora, empresária, líder, está revolucionando o sistema jurídico brasileiro. Nossa convidada de hoje é a doutora Celina Salomão e o programa E-Futuro começa agora. Celina, então conte pra gente o que é a ForLegal, o que vocês fazem? Ok, vamos lá. A ForLegal ela é uma startup, né? Ela foi fundada em julho de 2017, consolidada de verdade em agosto, mas ela nasceu com uma expertise de um grupo de profissionais. Eu sou advogada por formação, sempre empreendi na área jurídica, quer dizer, nosso campo de visão foi sempre muito voltado em encontrar oportunidades de melhorar processos dentro de unidades de escritório de advocacia e de departamentos jurídicos. Então foi essa expertise, que unida à expertise do nosso CTO, Zé Carlos, que tem uma carreira aí no âmbito na área da tecnologia e de desenvolvimento, a gente começou a pensar o quanto a automação de alguns processos não poderiam realmente impactar a vida, a rotina desses ambientes jurídicos. Quais são as funcionalidades ou as principais funcionalidades do produto de vocês? Nosso produto é uma plataforma, é um SaaS, né? É um software de serviços que podem ser contratados através do site, do próprio site, da própria plataforma, através de um login e senha. Você tem diversas funcionalidades. As principais dela, eu diria que assim, os nossos bots, os nossos robôs, eles acompanham processos em todas as esferas do Judiciário Nacional. Trabalhista, civil, federal. Então, só para dar um contexto, como funciona antes da ForLegal e como funciona com a ForLegal? Então, vamos lá. Sem a ForLegal, você certamente tem que criar KPIs, indicadores estratégicos dentro da sua unidade, da sua empresa, do seu negócio, para você poder monitorar diversas informações estratégicas para tomada de decisão. Key Performance Indicators, né? Ok, os indicadores de decisão, exato. Então, você monta esses indicadores diariamente na sua rotina. Qualquer gestor precisa deles para tomada de decisão. Então, a ForLegal tem em sua home, na verdade, esses KPIs que são montados automaticamente a partir da implementação via tecnologia, da subida desses dados para a plataforma. Então, você tem na sua empresa, vamos supor, 100 processos que você quer saber como estão esses processos, qual é a fase que eles estão tramitando e qual é o percentual de chances de êxito, de ganho dessa causa no futuro. Então, você tem predição também. Lembrando que os processos são um ativo ou um passivo, né? Dependendo para que lado eles caem, eles podem ser sendo um ou autor, outro. sendo réu, ele é estratégico, analisar esses números é sempre estratégico para você poder ter um posicionamento até de provisionamento financeiro, quando você fala em passivos, por exemplo. E do ponto de vista contábil, a gente tem que ser conservador, então a gente tem que presumir contabilmente que é um passivo, então o mais rápido que a gente consegue resolver esse problema, o melhor. A ideia é trazer a tecnologia com essa expertise jurídica para que você tenha um potencial de assertividade e de preventividade na tomada de decisão. Então, vou pegar um exemplo que você deu. Você tem uma empresa, ela tem 100 processos. Se ela não tem a ForLegal, ele tem que ficar fazendo refresh na página do navegador para ver se muda alguma coisa? Ele tem Por exemplo, sim. Alguns tribunais até disponibilizam uma tecnologia que se chama Push. Você cadastra o seu processo e o tribunal te informa que houve uma mudança. Mas a gente está falando, via ForLegal, de preventividade efetiva. Eu não espero o tribunal me informar. O meu bot, ele já automaticamente vai buscar informação. Então, se o tribunal demora 3 semanas para te informar algo que já ocorreu há 3 semanas atrás, você tendo um bot que monitora isso, é praticamente em tempo real que você tem acesso a essa informação. Mas você não monitora exatamente a mesma fonte do que o advogado monitoraria manualmente? É a mesma fonte, o dado é público, são as movimentações desses processos no tribunal. A questão é o tempo, você com a tecnologia consegue trazer essa informação praticamente em tempo real para o seu momento de tomada de decisão. Então, se eu sei que eu tenho uma ação que eu vou ser citado e que eu tenho uma audiência daqui 6 meses, eu posso saber que essa audiência vai acontecer com 1 mês de antecedência e posso saber com 6 meses de antecedência. A tua estratégia de defesa fica muito mais assertiva, sabendo com o cenário de preventividade, de antecipação de 6 meses ou de 1 mês. Então, a ForLegal é isso, é uma plataforma de serviços que te gera a oportunidade de ter acesso a informações e a dados com muito mais antecedência do que você teria. Você falou uma palavra muito interessante, você falou de predição. É predição do quê? O que a gente está
Qual é a mágica que está acontecendo? Na verdade, a primeira coisa que a gente sempre fala quando a gente está participando de eventos é que predição não é mágica, é pura estatística e ciência de dados, né? Com a predição, a gente procura mapear todos os cenários passados e presente para poder desenhar estatisticamente, do ponto de vista de predição, qual é o cenário possível futuro. Então você trabalha, nós temos estatísticos e cientistas de dados trabalhando na produção dessa análise preditiva. Então o objetivo é saber sobre aquela matéria, por exemplo, como aquele juiz se comportou nos últimos 2 anos e como ele decidiu a respeito dessas causas. Isso te ajuda a tomar decisões de, eu preciso encerrar esse processo, eu preciso fazer um acordo, eu não quero levar esse processo adiante, porque se eu levar, eu já sei quais são os riscos que eu vou assumir em relação a ele, ou não, decido levar esse processo adiante sim, porque eu tenho uma margem efetiva de procedência que me é favorável por conta desse histórico que a gente está avaliando e traçando a predição, que é a análise do futuro aí, né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, dependendo do juiz que cai a ação, que eu entendo que isso é meio que aleatório, você não tem nenhuma influência sobre a distribuição, né? A gente não tem uma preferência, né? Isso meio que acontece pelo sistema. Você pode me ajudar a saber se eu tenho, pelo histórico daquele juiz específico, se eu tenho 30% de chance ou 70% de chance de vencer uma determinada causa? É isso que a tecnologia hoje nos permite, né? Quando você trabalha com alguns aspectos tecnológicos hoje que se fala muito, inteligência artificial, machine learning, algumas ferramentas de tecnologia, você começa a estruturar dados e informações, por exemplo, de sentenças judiciais daquele juiz, de como ele se posicionou sobre aquela matéria nos últimos 2, 3 anos, por exemplo. Serena, um segundinho que eu quero me consultar agora com o Dr. Murilo Leles, especialista em direito tributário. Dr. Murilo, o que você acha dessa plataforma? Ajuda no seu trabalho do dia a dia? Daniel, certamente. Normalmente, a gente sempre faz uma análise preditiva, mas de forma manual. Então, você vai verificar a jurisprudência nos tribunais estaduais, nos tribunais superiores, STJ, STF, e o que se gasta para fazer uma análise dessa é entre 7, 8, 9 horas. Então, a gente transferindo essa parte operacional para a ferramenta, a gente consegue minimizar isso para 1h30, 2 horas. Então, o ganho de tempo, o ganho de eficiência, o nível de assertividade da análise, ele é quase imensurável. É fantástico a ferramenta. Doutor Murilo, mas esse tipo de tecnologia não vai eliminar a necessidade dos advogados? Não vai criar desemprego? Daniel, de forma alguma. Uma ferramenta como a ForLegal, ela permite que nós, advogados, nos concentremos no core. Então, a gente vai focar no tático e no estratégico da decisão, da orientação legal e menos no operacional, porque a gente consegue transferir isso todo para a ferramenta. Serena, um momentinho que a gente vai para um rápido intervalo. The Master Chief would never have agreed to special treatment, to be elevated above anyone else. But we must acknowledge the loss we have all, our entire species, suffered today. And we must fight together as he fought. We must end this, not be ended by it. This is TV Samsung. Voltamos aqui para conversar com a Serena sobre a ForLegal. Você já vem de uma história empreendedora. Como é ser empreendedor aqui no Brasil? E o que você pode dar indicação para aquelas pessoas que estão com um pouquinho da falta de coragem, estão olhando, mas ainda não deram o primeiro passo? Eu venho de uma história, e é uma história, felizmente, de consolidação e de sucesso, mas o meu mindset teve que mudar muito nesses últimos 2, 3 anos. Por quê? Então, eu acho, porque eu venho de um mercado, minha formação originária é direito, e é um mercado muito tradicional, muito conservador.
né? Então você tem aí algumas questões... É quase o outro lado da tecnologia, das o startups. lado avesso, o lado da resistência, inclusive, das mudanças, porque você prefere o lugar comum é seguro, é para todos os profissionais, eu não tenho dúvida, mas para o mercado jurídico um pouco mais, né? Porque quando você fala que as tecnologias podem substituir o advogado em regra, fica um pouco mais receoso do que aberto para as possibilidades de inovação. Qual é a sua indicação para alguém que está querendo dar aquele passo do empreendedor? É olhar para o direito, se for um profissional da área jurídica, é olhar para o direito realmente com essa cabeça aberta, com essa mudança de mindset, olhando para todas as oportunidades que o mercado agora... O direito não é mais o mesmo, a carreira jurídica, a área jurídica não é mais a mesma, ela está em absoluta transformação. Se a sua expectativa é ser aquele advogado que você historicamente sempre viu em filmes, novelas ou acompanhou pelas televisões, desista, porque isso não existe mais e não vai existir, né? Você tem que protagonizar e se elevar a uma condição de realmente parceiro de negócios. Tem que olhar para o mercado com um olhar aí muito disruptivo. Você vê um futuro onde, por exemplo, um cliente, uma empresa entra na sua plataforma e ela explica o contrato que ela precisa para uma máquina e a máquina escreve um contrato para ela sobre medida? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo esse futuro sim, na verdade ele está mais próximo... Você está falando de 10 anos ou de 2 anos? Não, estamos falando de um cenário muito mais próximo do que muita gente imagina, né? Nós temos diversas ferramentas aí no mercado que são divulgadas. Uma das que a mídia mais fala é o Watson da IBM, mas não é só essa. Temos inteligência artificial. Ele ficou famoso por ser o primeiro, mas hoje existem muitas opções, né? Exato, ele ficou muito famoso e o Watson, na realidade, por exemplo, do mercado americano, já é uma realidade muito efetiva, né? Então, quando a mídia projeta essa informação de que o Watson vence a análise de contratos feitas por uma equipe de 100 advogados sêniores, é claro, a velocidade e a capacidade dele de processamento dessas informações é muito maior, né? Daí a pergunta que fica, mas então haverá uma substituição? Veja, daí há uma necessidade de análise desses dados. Tudo isso que as máquinas vão produzir para nós, eu tenho que acreditar que a nossa capacidade humana ela é transcendental, porque se eu não acreditar nisso, de fato, até o propósito de existência de negócios e da própria humanidade, acho que fica sem sentido, né? Você conversou com juízes, como eles veem o uso da tecnologia? Às vezes você sabe sobre o próprio juiz mais do que ele sabe sobre si mesmo. Sim, na verdade a gente tem contato sim com alguns magistrados. Eu acho que assim como na esfera pública, na esfera do judiciário, assim como na iniciativa privada, é tudo muito parecido. Há aqueles profissionais que resistem, há sempre o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Então há pessoas que olham para esse cenário e veem nesse cenário uma grande oportunidade de mudar o futuro. De mudar o futuro das nossas vidas, dos nossos filhos, o futuro da sociedade. Ao invés de você se dedicar 10, 12 horas a um trabalho, você imaginar que a tecnologia pode te ajudar a buscar o mesmo resultado e você ter mais tempo para a qualidade de vida, para a sua família, quer dizer, isso é fantástico. E há aqueles que, na verdade, estão extremamente temerosos em cima de um mesmo contexto, de um mesmo cenário, imaginando que vão perder espaço de trabalho, espaço profissional. Então, na magistratura é o mesmo caminho. Nós vemos juízes aí super engajados com esse movimento. Já há também, no âmbito da magistratura e do poder público, o judiciário avaliando robôs sentencistas. Quem seriam esses? Aqueles robôs que analisam os processos e já tem tecnologia que já sabe qual é a decisão a ser tomada, né? Porque envolve, às vezes, um campo tão legalista, muito menos de matéria de fato, que a gente chama no direito, e muito mais matéria de direito, que você consegue implantar tecnologia e seriam os robôs sentencistas, os robôs que estão prontos para julgarem no lugar dos juízes. Celina Salomão, muito obrigado por ter vindo no nosso programa dar essa aula sobre Legal e Law-Tech. Eu que agradeço o convite, Daniel. E para vocês, como vocês já sabem, o programa completo nas nossas redes sociais. Até o próximo programa.